Bem-vindo ao canal Revivendo a História. O Espírito Santo é um estado localizado na região sudeste do Brasil, com uma geografia marcada por um extenso litoral banhado pelo Oceano Atlântico e serras. Foi um dos primeiros locais ocupados pelos portugueses durante a colonização do Brasil e recebeu imigrantes europeus, como alemães e italianos. Sua cultura é fortemente influenciada por tradições europeias, africanas e indígenas. O estado se destaca por sua diversidade populacional e sua economia, que tem o setor de serviços como o principal motor, seguido pela indústria e agropecuária. A história do Espírito Santo é marcada pela colonização, imigração e pela formação de uma sociedade diversa e rica em tradições e costumes. As primeiras pessoas a chegar ao Espírito Santo foram os portugueses liderados por Vasco Fernandes Coutinho, que desembarcou na capitania em 23 de maio de 1535, na atual Prainha, em Vila Velha, onde fundou o primeiro povoamento. Vasco Fernandes Coutinho foi o donatário da capitania do Espírito Santo, desempenhando um papel fundamental em sua colonização. Ele desembarcou na capitania em 23 de maio de 1535 e fundou o primeiro povoamento, batizando a terra de Espírito Santo em homenagem à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Para colonizar a terra, Coutinho dividiu a capitania em Sesmarias, terras abandonadas que deveriam ser cultivadas, fomentando a agricultura e a produtividade. Durante o processo de colonização do Espírito Santo, Vasco Coutinho dividiu a capitania em 60 Sesmarias, que foram entregues a colonizadores que chegaram ao Espírito Santo junto com ele. Não foi possível encontrar os nomes específicos das Sesmarias entregues aos colonizadores no Espírito Santo. As condições para a entrega das Sesmarias no Espírito Santo incluíam a obrigação de cultivar a terra e torná-la produtiva, além de pagar impostos ao donatário da capitania. Os colonizadores também eram responsáveis por construir suas próprias casas e defender a terra contra ataques de indígenas e piratas. Em troca, eles recebiam o direito de explorar a terra e usufruir de seus recursos naturais. Essas obrigações visavam promover o desenvolvimento e a ocupação efetiva das terras, bem como a defesa e a manutenção da ordem na região. Os colonizadores que não cumpriam as obrigações das Sesmarias no Espírito Santo estavam sujeitos a perder suas terras e a serem punidos pelo donatário da capitania. Além disso, eles poderiam ser multados ou até mesmo presos, dependendo da gravidade da infração. Essas medidas visavam garantir a ocupação efetiva das terras e a manutenção da ordem na região. Durante a colonização do Espírito Santo, as principais atividades econômicas desenvolvidas pelos colonizadores nas Sesmarias incluíam a agricultura, a pecuária e a extração de madeira. A produção agrícola era diversificada, incluindo culturas como cana-de-açúcar, mandioca, milho, feijão e arroz. A pecuária era voltada principalmente para a criação de gado bovino e suíno, enquanto a extração de madeira era realizada para a construção de casas e embarcações, bem como para a produção de carvão. Durante a colonização do Espírito Santo, a relação entre os colonizadores e os povos indígenas nas Sesmarias era marcada por conflitos e choques culturais. Os colonizadores, em sua maioria, buscavam a dominação dos indígenas pela escravidão, o que provocou atritos com os missionários jesuítas, que estavam empenhados na catequese. Os indígenas, por sua vez, foram alvo de golpes e conflitos, resultando na redução significativa de suas populações ao longo dos séculos. Os embates e as estratégias de dominação dos colonizadores impactaram profundamente a vida e a organização social e política dos povos indígenas na região. Durante a colonização do Espírito Santo, os povos indígenas sofreram diversas consequências nas Sesmarias, incluindo a destruição de suas aldeias, a redução significativa de suas populações devido a conflitos e epidemias, e a perda de suas terras. A imposição de práticas coloniais, como a escravização e a desativação de antigas missões e aldeias, resultou na perda de autonomia e na desestruturação de suas organizações sociais e políticas. Além disso, a luta dos povos indígenas pelo reconhecimento de seus direitos e pela demarcação de suas terras ainda persiste, enfrentando desafios burocráticos e a pressão de interesses externos. Esses fatores contribuíram para um impacto significativo na vida e na cultura dos povos indígenas no Espírito Santo ao longo dos séculos. As atividades econômicas desenvolvidas pelos povos indígenas nas Sesmarias entregues no Espírito Santo incluíam a agricultura de subsistência, a caça, a pesca e a coleta de alimentos e materiais para sua sobrevivência e sustento. A pesquisa disponível não fornece detalhes específicos sobre as atividades econômicas dos povos indígenas nas Sesmarias, mas é sabido que as práticas tradicionais de subsistência desempenhavam um papel fundamental em suas comunidades. Bom, obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Se gostou, curta, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Obrigado.